As celebridades chegam até nós por meio de revistas, redes sociais, TV e cinema. Vimos suas entrevistas, fotos e apreciamos seu trabalho. É quase como se os conhecêssemos, pois criamos relações parasociais com eles, e parece que, para muitos, essas relações continuam mesmo após a morte da celebridade. Número 3. Lucille Ball. Lucille Ball foi uma comediante e atriz pioneira que teve uma carreira muito bem-sucedida com sua notável sitcom de televisão I Love Lucy, que foi ao ar em 1951 e continuou por 6 temporadas. O programa também contava com seu marido na época, Desi Arnaz, como seu marido no show. Mesmo após sua morte, Lucille Ball parece querer continuar alegrando as pessoas em suas casas, como fez por muitos anos em vida. Ball nasceu em Jamestown, Nova York, em 6 de agosto de 1911. Seu pai morreu de febre tifoide em fevereiro de 1915, quando Ball tinha apenas 3 anos de idade. Sua mãe se casou novamente, e seu novo marido, padrasto de Ball, não estava entusiasmado em ter 2 filhos pequenos. Então Ball e seu irmão foram enviados para viver com diferentes conjuntos de seus avós. O irmão de Ball foi enviado para viver com os avós maternos e Ball foi colocada com os pais de seu padrasto. Ball teve uma infância difícil. Aos 11 anos, ele retornou a viver com a mãe e o padrasto. O amor de Ball pelo palco começou cedo e ela fez aulas de teatro aos 15 anos. Sua carreira decolou primeiro como modelo. Como muitos atores jovens e desconhecidos, Ball teve dificuldade em conseguir trabalhos, então a modelagem serviu para pagar as contas e ganhar exposição. Ela usou o nome Diane Belmont para essa parte de sua carreira. Felizmente, ela foi vista em um pôster e logo começou a conseguir trabalhos reais como atriz. A carreira de Ball no cinema foi instável. Ela tinha o título não oficial de Rainha dos Filmes B. Os cinemas costumavam exibir sessões duplas ou até triplas. Com o ingresso, era possível assistir a 2 ou 3 filmes. Normalmente, havia uma atração principal, o filme A, e antes dele, um filme de baixo orçamento, o filme B. Ball estrelou várias comédias de baixo orçamento exibidas antes dos filmes principais. Alguns destes incluíam Stage Door, em 1937, e Too Many Girls, em 1940. Ela fez 72 filmes ao longo de sua carreira. Ela encontrava não apenas sucesso na atuação em filmes B, mas também amor. O filme Too Many Girls apresentou Desi Arnaz. Os dois se casaram em 1940. Ball também atuou em filmes principais como The Big Street, 1942, St. Field Follies, 1946 e Fancy Pants, 1950, além dos filmes B. Você deve estar pensando que não conhece esses filmes. Eu sei que a conheço de I Love Lucy, e haveria um motivo para isso. Isso porque é, sem dúvida, o papel mais famoso dela. Foi assim que aconteceu. Em 1942, Ball trabalhava no programa de rádio Meu Marido Favorito. Era como um podcast, um programa de TV, apenas no rádio, feito para explicar coisas para as crianças. A Columbia Broadcasting System ouviu o programa e ficou impressionada com a Ball. Eles queriam que ela estrelasse seu próprio programa na rede. Ball estava animada com a oportunidade, mas queria que seu marido, Arnaz, interpretasse seu marido no programa. Claro, devido ao racismo, como Arnaz era cubano, a rede estava preocupada que o relacionamento interracial deles não funcionaria para o público. Então Arnaz e Ball decidiram criar seu próprio show de vaudeville juntos. A Columbia Broadcasting System reconsiderou e afirmou que os queria no programa, apesar do casamento interracial. I Love Lucy foi um grande sucesso e revolucionário de muitas maneiras. Ball e Arnaz
foram o primeiro casal interracial na televisão. Eles também tinham uma diferença de idade de 6 anos, com Ball sendo a mais velha. Teria sido chocante se as pessoas soubessem o que eles mentiram em sua certidão de casamento. Eles foram o primeiro show a ter a mulher grávida como protagonista, mesmo sem poder usar a palavra grávida no episódio. Isso é uma história verdadeira. O show também teve conquistas técnicas. Eles foram os pioneiros no estilo de filmagem com várias câmeras, ainda usado atualmente em muitas sitcoms, que hoje é desenvolvido com equipes de câmera. O show foi um sucesso crítico, ganhando 5 Emmys durante seus 6 anos no ar. O público amou Eu Amo Lucy 2. Por 4 temporadas foi o programa número 1 nos Estados Unidos. Em retrospecto, dado o sucesso e legado duradouro do programa, as preocupações iniciais da Columbia Broadcasting System parecem ter sido infundadas. E produziu outros programas depois de I Love Lucy, que incluíam The Dick Van Dyke Show e Star Trek. Ball também desafiou expectativas sobre mulheres ao se divorciar de Arnaz e comprar dele um grande estúdio de produção de TV. Lucille Ball teve uma carreira interessante e revolucionária, um grande estúdio de produção de televisão. Lucille Ball teve uma vida interessante, revolucionária e criativa que, infelizmente, terminou em 6 de abril de 1989, quando ela morreu de uma aorta rompida após uma cirurgia de coração aberto. Ela tinha 77 anos de idade. Mas seu amor e desejo pela diversão eram tão fortes que a trouxeram de volta do túmulo. O fantasma de Ball foi avistado em sua antiga mansão em Beverly Hills e nos estúdios Paramount. Seu amigo estava no canteiro de obras, enquanto ainda havia partes do prédio intactas. Ele afirmou tê-la visto de pé em seu antigo quarto, olhando para ele. Ela parecia triste, se afastou e desapareceu. Há relatos de ruídos inexplicáveis no sótão da casa nova. Às vezes, parece que alguém está movendo itens ou dando uma festa. Às vezes, quando as pessoas vão ao sótão, percebem que os objetos estão fora do lugar, em locais diferentes de onde estavam antes. Também houve relatos de que a música tema do seu programa, I Love Lucy, toca no sótão. Outros relataram ouvir passos entre o quarto e o escritório dela durante o dia e a noite, o que era algo comum para Ball durante sua vida. Alguns relataram vê-la nos estúdios Paramount, especificamente no edifício Hart, seu local de trabalho. Pessoas sentiram o perfume dela e notaram luzes piscando. Alguns até relataram vê-la lá. Dizem que Ball trabalhou até altas horas da noite nos estúdios ao longo de sua carreira. Parece que Ball está fazendo, após a morte, o que tanto amava em vida. Ela gosta de intrigar as pessoas, entreter e ama o seu trabalho. Ela era apaixonada pelo seu show, então sua longa presença no estúdio não surpreende. Dizem que o fantasma dela é brincalhão e prega peças. Parece que Lucille Ball não quer deixar o palco. Número 2. Michael Jackson. Michael Jackson, o rei do pop, teve uma ilustre carreira que revolucionou a música pop. Seu legado é complicado. Ele nos deu alguns dos maiores sucessos de todos os tempos. Porém, as perturbadoras acusações de abuso sexual infantil contra ele sempre lançaram uma sombra escura. Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana. Jackson tinha 9 irmãos, 3 irmãs e 6 irmãos. Sua carreira começou aos 5 anos, quando ele e seus 4 irmãos formaram o Jackson 5. Eles logo começaram a servir como atos de abertura para Glass Knight e os Pips e James Brown, entre outras estrelas. Em 1969, Berry Gordy, fundador da Motown Records,
assinou com ele seu próprio contrato. Os Jackson 5 ficaram famosos por hits como I Want You Back, ABC e Blame It on the Boogie. Michael era a estrela absoluta do grupo e seguiu carreira solo, lançando álbuns com sucessos consecutivos. Estes incluíam Off the Wall, de 1979, com músicas como Don't Stop Till You Get Enough e She's Out My Life. Isso foi seguido pelo extremamente bem-sucedido álbum Thriller, em 1982. Thriller recebeu 12 indicações ao Grammy e 8 vitórias. O álbum inclui sucessos como Billie Jean, Thriller e Beat It. É, de longe, o álbum mais vendido de todos os tempos. Quase todos têm uma música favorita do Michael Jackson. Seu impacto na cultura pop é incontestável, mas sua vida pessoal sempre foi um tópico de conversa. Casou-se com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, em 1994. O casamento foi breve e eles se divorciaram em 1996. No mesmo ano, Jackson casou-se com sua segunda esposa, Debbie Rowe. Juntos, eles tiveram 2 dos 3 filhos de Jackson, Michael Joseph Prince Jackson Jr., em 1997 e Paris Michael Catherine Jackson, em 1998. Howe e Jackson se divorciaram em 1999. Jackson teve um terceiro filho, Prince Michael Blanket Jackson II, com uma barriga de aluguel. Assim como em sua vida privada, há muita controvérsia sobre a paternidade das crianças. Acusações de abuso infantil logo se tornaram tão conhecidas quanto as músicas quando foi relatado que ele frequentemente dormia na mesma cama que as crianças. Várias pessoas afirmaram que Jackson as molestou por um longo período. Michael Jackson morreu em junho de 2009, aos 50 anos. Ele planejava começar a turnê This Is It em julho de 2009, com ingressos esgotados. Inicialmente, sua morte foi atribuída a uma parada cardíaca. Em fevereiro de 2010, a causa da morte foi alterada para intoxicação aguda por propofol ou overdose letal de medicamentos prescritos. O médico que administrou os medicamentos foi o Dr. Conrad Murray, e ele foi condenado por homicídio culposo em 7 de novembro de 2011. Ele não tinha licença para prescrever a maioria das substâncias controladas na Califórnia e não possuía equipamento apropriado para administrar propofol. Jackson teve uma vida curta, agitada e impactante, e não é surpreendente que ele ainda esteja impactando a vida das pessoas hoje, especialmente a de Kathleen Roberts. Kathleen Roberts, que está sob a impressão de que ela é, de fato, a reencarnação de Marilyn Monroe, disse que está casada com Michael Jackson. Ela disse que o doutor, reverendo Martin Luther King Jr., o líder dos direitos civis, assassinado em 1968, oficiou a cerimônia de casamento deles. Ela sente que Jackson está sempre dentro dela e disse que o relacionamento os faz sentir especiais e desempenhando um papel único. Tratamos nosso relacionamento como um casamento. Nós tratamos nosso relacionamento como se fôssemos casados. Temos nossos altos e baixos, mas Jackson, a verdade é que não consigo parar de te amar. Sim, ela citou a música no final ali. Segundo Roberts, Jackson adora biscoitos. Ele fala muito e xinga muito. No entanto, o relacionamento não é físico. Embora Jackson viva sua vida após a morte, canalizando através de Roberts, ela diz que ele não gosta de tocá-la. Ela disse que se tenta se tornar física com ele, ele a assusta com visões de aranhas e visões de cadáveres mortos se eu o beijo ou tento iniciar um romance. Ele não está no clima como todo mundo. Ele não está no clima como os outros. Michael Jackson era único em vida, então seu fantasma também seria diferente dos demais. A história é certamente estranha, mas Jackson viveu muitos momentos estranhos em sua vida, então isso pode ser o ajuste perfeito para ele. Além de Roberts, muitos afirmaram ver a sombra de Jackson.
durante um especial de Larry King na Cable News Network, chamado Inside Neverland. Parecia que havia uma sombra no final do corredor. Muitos acreditam que é Michael Jackson que assombra a propriedade, que é por isso que houve tanta dificuldade em vender o imóvel. Muitas pessoas que trabalharam em Neverland também relataram ver o fantasma dele pelos terrenos também. Parece que Michael Jackson ainda não encerrou seu tempo na Terra, mas está escolhendo recipientes peculiares para manifestar sua presença. Mas supomos que isso seja esperado dele. Número 1. Sharon Tate. Sharon Tate nasceu em 24 de janeiro de 1943 e foi assassinada em 9 de agosto de 1969. Ela foi assassinada durante a gravidez do seu primeiro filho. Tate era uma bela atriz, com carreira promissora, que terminou de forma trágica e prematura. Tate começou sua carreira como modelo e também participou de concursos de beleza. Ela se tornou atriz após fazer comerciais e o filme As Bonecas, em 1967. Ela atuou no filme As Bonecas, em 1967. Sharon Tate foi a segunda esposa do cineasta Roman Polanski, que teve uma infância traumática na Polônia. Ele escapou de ser enviado para um campo de concentração nazista. Ele alternava entre famílias que tentavam escondê-lo em Roma, no campo. Os pais dele foram enviados para campos de concentração nazistas. O pai sobreviveu, mas a mãe não. Nos anos 1960, ele se tornou um renomado diretor de cinema. Tate e Polanski se casaram na Inglaterra em 1968 e Tate logo ficou grávida. O casamento de Polanski foi marcado por infidelidade, e alguns sugeriram que a gravidez foi uma tentativa final de salvar a relação. No verão de 1969, eles se mudaram para 10.050 Cielo Drive, em Los Angeles, Califórnia. Eles alugavam a casa e, durante os assassinatos, Polanski estava na Europa. Wojciech Furkowski e sua namorada, Abigail Folger, estavam hospedados com Tate, enquanto Polanski estava na Europa. O amigo e ex-amante de Tate, Jay Sebring, e Steven Perrin, um jovem de 18 anos que visitava um amigo na casa de hóspedes, estavam lá na noite dos assassinatos. Na fatídica noite de 8 de agosto de 1969, Charles Manson, o chefe da família Manson, ordenou a Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Caspian que fossem para 10,050 Cielo Drive e matassem todos na casa. Um dos aspectos mais perturbadores do episódio foi que ninguém na Cielo Drive, naquele dia, estava envolvido com alguém da família Manson. O residente anterior, Terry Melcher, conhecia Charles Manson. Melcher era um produtor musical e ele e Manson haviam discutido a possibilidade de um contrato de gravação, mas o negócio nunca aconteceu. Todos na casa e Steven Parent foram assassinados naquela noite. Visto que este foi um ato tão horrendo, não surpreende que as pessoas tenham sentimentos arrepiantes sobre esta residência. A própria Ted viu um fantasma um dia antes do ataque. Ela disse que viu alguém amarrado à escada com a garganta cortada. Foi uma premonição do que estava por vir ou um sinal de que já havia uma presença fantasmagórica na casa. Para mais detalhes sobre essa história, confira nosso vídeo 3 Assombrações de Hollywood. A mansão original na Cielo Drive, onde o massacre aconteceu, foi demolida em 1994, mas os elementos sobrenaturais parecem ter permanecido. David Ullman iniciou a construção de uma casa próxima ao local da antiga mansão da Cielo Drive em 1999. Você testemunharia eventos estranhos desde o início, incluindo durante a construção. Havia os eventos paranormais normais, como pessoas ouvindo vozes, objetos caindo sem nenhum motivo particular para cair, luzes ligando e desligando,
sombras sendo vistas, portas fechando e correntes de ar frio no pescoço das pessoas. Mas então, havia atividades paranormais menos comuns. Em 2004, Oman acordou às 2 da manhã e viu o corpo inteiro de um fantasma. O fantasma, um homem, estava de pé na cabeceira da cama de Oman, apontando. Ele apontava para a entrada que leva à antiga propriedade de Seattle Drive, número 10.050. Então o fantasma simplesmente desapareceu. Owen tentou investigar o incidente e foi até o Departamento de Polícia de Los Angeles. Ele pensou que poderia encontrar algo daquela noite e reconheceu uma foto de Jay Sebring, amigo de Tate, também assassinado, pois se parecia com o fantasma que tinha visto. A casa de Owen se tornou um local obrigatório para aqueles interessados em investigações paranormais e encontros fantasmagóricos. Um parapsicólogo, Barry Taft, disse que dos 4.000 casos em que participou, a casa de Owens tem a leitura de campo eletromagnético mais consistente e alta. Owens disse que uma vez recebeu pessoas em casa e todos se sentaram à mesa. Ele disse que ouviu a voz de quem ele supôs ser Tate, e a voz sussurrou: "Só quero que você saiba que estamos aqui." Owens afirmou que já teve vários médiums em sua casa, e eles alegaram que os espíritos daqueles que foram assassinados naquela noite permanecerão até que aqueles que participaram dos assassinatos morram. Parece que muitos desses fantasmas de celebridades estão presos entre dois mundos. Alguns visam entreter, outros garantir que a justiça seja feita. No final, parece que esses fantasmas não são maliciosos e talvez seja a hora de aprendermos a conviver e aceitá-los em nosso mundo. Obrigado por assistir a este vídeo, esperamos que tenha gostado. Se gostou, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir o Paranormal Listed, temos mais de 325 vídeos no canal Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes reais, mas bizarros. Você pode encontrar casos não resolvidos que foram solucionados no Criminally Listed Presents into the Killing, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e em qualquer lugar onde você encontre ótimos podcasts. Obrigado novamente por assistir.